Seja muito bem-vinda a mais um episódio de Mulheres Inquietas. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, que é mãe, empresária, esposa, visionária. Fran, é uma alegria te receber aqui. Olá, gente, tudo bom? Tô nervosa, tô aqui, ó, me segurando, mas firme. A Fran, ela é das redes sociais. Nós vamos pegar vários segredos aqui e ela já chegou com o celular na mão, já gravando um stories. E eu prometi ali para a seguidora delas que hoje vai fazer todas as perguntas. Nós vamos saber tudo sobre rede social, sobre vida de empresária, mãe, como que ela faz para conciliar. Mas vamos começar. Quem é a Fran? Nos conta, assim, quem é a Fran e o que a Fran faz? Um resumo, eu acho que a Fran é uma mulher determinada, assim, eu sou muito forte, resiliente, eu decido uma coisa, eu vou muito até o final nisso, e isso se reflete muito na minha história, assim, desde muito nova, eu sempre fui muito corajosa, e sempre fiz coisas muito diferentes e ousadas, e acho que um pouco por isso que eu cheguei onde eu cheguei, que eu consegui me destacar, justamente por não ter medo de nada. Decidi, fui e fiz. Na verdade, né, Fran, não te corrigindo, mas eu me vejo muito como tu, assim, uma mulher que vai e faz. A gente até tem os nossos medos, né? A gente tem os nossos receios, mas a gente tem uma determinação que é maior que ele. Porque às vezes a gente pensa assim, mas não tem medo de nada. Não, a gente tem os nossos medinhos, só que a gente vai. E tu é uma mulher que vai, né? A gente não deixa eles nos paralisarem. Isso. É que nem eu falei assim, nossa, gente, eu tô começando o podcast nervosa. Por quê? Porque eu nunca fiz podcast. Mas isso não vai me paralisar de fazer. Tu aceita o novo. Porque eu tenho que testar, dar oportunidade. Assim como eu fico pensando que pra mim hoje é natural fazer uma live. Claro, porque eu faço live no Instagram há quase 10 anos, todas as semanas. Então, pra mim, já é natural. Agora, a pessoa que nunca fez, ela vai ter o primeiro nervosismo, a primeira ansiedade. Será que vai dar certo? Será que eu vou falar uma coisa errada? Mas é só na prática que tu vai te acostumar, vai dar tudo certo. E o maior crítico é a gente mesmo. Eu, pelo menos no meu caso, né? Na grande maioria das vezes. Não sei os outros, mas eu sou a minha pior crítica. Eu sou ferrenha. E é legal, né? Porque existem muitas pessoas críticas na volta, só que quando a gente tem este teu perfil, a pessoa que tem o teu perfil de ser determinada, de vai, faz, acontece, o único julgamento que ela escuta aí, que ela se incomoda, é o seu próprio, porque o resto tudo ela entende que faz parte do caminho, as pessoas vão julgar, as pessoas vão falar, né, e como tu falou ali, a minha primeira live, quando eu fiz a minha primeira live, gente, eu me preparei o dia inteiro pra gravar live, e no fim a internet não funcionou, a live no fim não saiu, daí no outro dia eu tentei de novo, me preparei mais 24 horas, era assim, meu Deus do céu, foi a organização. E aí depois só vai, né? Depois agora, tá uma live, então abre aí, vamos começar a live. Bora, partiu. Então assim, isso só acontece porque tu decide que vai ser determinada. E isso é tu, né, Fran? Eu vejo, eu convivo, tu é inquieta, tu é determinada, tu vai, faz, acontece, tem 2 filhos, gente. Então assim, né, não é, é fácil empreender. Não. Dá uma olhada na rede social dela pra vocês verem como é tudo isso que eu falei. É mãe, esposa, empresária, visionária. Ela faz acontecer. Na verdade, todo mundo tem seus desafios. Não adianta se iludir. Às vezes a gente olha a vida do outro e pensa, esta é a vida perfeita. Mas quando tu bota uma lupa pra aumentar, tu vai ver que às vezes vai mudar a escala, vai mudar o nível de preocupação, mas problemas e desafios todo mundo tem. E a diferença é a forma que tu encara. E se tu decidir se colocar na posição de vitimista e, ai meu Deus, e agora? Ou se tu vai decidir, vou resolver tudo e bora, porque tá aí mesmo. Já que tá aí o problema, ou resolvo, ou eu sou resolvida. Ou eu pego ou eu sou pega, né? Ou eu pego o problema ou ele vai me pegar. E Fran, o que a Fran faz? Conta aí pra nós. Já sabemos quem a Fran é. Bom, minha empresa é Dia de Sapato Barato, é uma companhia de calçados que produz, desenvolve, compra lotes de calçados e a gente também vende a varejo esses calçados online e também em feiras físicas. Feiras grandes, né? A gente promove, pega um dia e faz num grande centro de eventos da Fiergs, da Festa da Uva. A gente pega esses pavilhões e faz ali um dia de venda de calçado direto ao consumidor. Esse é o meu negócio, minha empresa, eu sou sócia, já faz aí um pouco mais de 10 anos que a gente tem o Dia do Sapato Barato. Eu ia te perguntar, quanto tempo tem a empresa? A gente não é muito bom com data. Eu sei que faz mais de 10 anos. Mas já faz tempo que ela tá aí. Já faz tempo que tá aí, faz mais de 10 anos. E, em paralelo com isso, também sou influenciadora digital. Eu não me dedico tanto a isso, mas é algo que tá ali sempre correndo em paralelo. Eu lembro que, sei lá, uns 5 anos atrás, 10 anos, talvez
talvez mais tempo atrás, surgiu, assim, os youtubers. E eu queria muito contratar os youtubers pra fazer propaganda da empresa pra gente. E daí eu conversei com uma dona de uma agência, que era muito famosa na época, eu falei assim, como é que eu faço? Eu quero contratar o Whindersson Nunes, eu quero contratar as pessoas muito famosas. E daí ela falou assim, o que tu faz? Qual é o teu negócio? Daí eu expliquei, daí ela falou assim, Fran, o maior influenciador digital da tua empresa tem que ser tu. Ponto. Todo o resto tu pode contratar, tu pode fazer as campanhas, mas ninguém vai falar do teu negócio com a essência que tu fala, com a paixão que tu fala, ninguém tá ali todo dia, ninguém sabe por que aquele sapato é diferente, por que ele vale mais, ninguém vai compreender isso e falar do jeito que tu falaria. Tu tem que ser a primeira influenciadora digital da tua empresa, até porque tu vai estar disponível todos os dias. E depois, tu ter os outros influenciadores grandes é secundário. E na época, aquilo me causou um pouquinho de estranheza. Eu lembro que eu fiquei pensando assim, será que ela acha que eu não tenho condições de pagar o cachê? Eu fiquei, na hora eu não entendi tão bem o que ela falou. Mas eu comecei a assimilar aquilo e pensar, cara, ela tem razão. E foi, cara, ela não sabe a importância que aquele conselho teve pra mim, mas foi dali em diante que eu abri minha rede social pessoal, que eu tinha fechada. E eu comecei tá bom, então eu vou começar a criar um conteúdo paralelo. Eu nunca me dediquei vou fazer meu perfil pessoal crescer. Ele foi andando em paralelo junto, porque o da empresa tem sempre os anúncios, patrocínios da empresa, e como sou eu que faço as propagandas, acaba sempre refletindo e caindo na minha rede pessoal. Mas eu acabei, no início até eu fazia muito conteúdo junto, tudo no mesmo perfil da empresa. Isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Isso aí, nós vamos entrar numa parte de perfil aqui depois, que eu vou te fazer um monte de perguntas, mas pode ir largando já. A gente vai entrando, porque assim, às vezes eu tinha essa dúvida no início, até que ponto vale a pena eu ter só o perfil do Dia do Sapato Barato, e até que ponto que vale a pena eu ter o perfil do Dia do Sapato Barato e o perfil da Fracunch. E no início, eu mostrava muito da minha vida pessoal no Dia do Sapato Barato, era tudo naquela rede. E dava muito mais engajamento, as pessoas achavam interessante, porque é chato seguir perfil de empresa. Assim, a pessoa, ela acompanha, ela vê, mas só conteúdo de venda é chato. Então, quando eu mostrava ali minha vida pessoal, dava muito mais engajamento para aquela rede. Porém, eu fui ter filho. E eu comecei a ter assuntos pessoais que eu achava que não cabia postar mais naquela rede. Assuntos, por exemplo, eu tive muita dificuldade para engravidar, fiz várias fertilizações in vitro. Foi um processo, assim, que eu quis me abrir mais, mas eu achava que não cabia dentro da marca. Ia desvincular muito do perfil da empresa. Assim, nossa, vou fazer uma live falando sobre fertilização in vitro no perfil da empresa. Nada a ver. Então, eu peguei, então se eu sou influenciadora da marca, eu vou ter o meu perfil pessoal, onde eu vou falar esses assuntos que fogem mais, e eu ainda vou manter no perfil da empresa alguns assuntos que, assim... que te ligam à empresa. Ligam, a pessoa vê que tem um ser humano ali por trás, entende qual é a lógica da empresa, tem outros assuntos corriqueiros passando, mas se a pessoa realmente quer saber mais do ser humano, daí vai pro meu para não perder tanto foco. Hoje, quando dá um anúncio lá da empresa, tá rolando um anúncio dizendo que vai ter uma feira, a pessoa não vai entrar no perfil do Dia do Sapato Barato e vai ver lá as crianças comendo, daqui a pouco o cachorro pulando um muro, daqui a pouco a freira no salão de beleza, porque isso tiraria o foco, a pessoa fica, mas eu não vim ver o evento. Então, as coisas estão um pouco mais divididas, porque a gente chegou nesse ponto que ficou muito grande o Fran para o perfil da empresa. Então, assim, a gente vai buscar sempre formas de aconselhar as pessoas que estão nessa dúvida. Eu ia te perguntar isso. Tu pincelou numa dúvida que é, sei lá, geralzona, assim, né? Tipo, todo mundo tem essa dúvida. Eu vejo profissionais da área da saúde ter essa dúvida, eu vejo pessoas com loja ter essa dúvida, e o que a gente mais escuta é pessoas se conectam com pessoas, né? Elas têm que saber, como tu falou, assim, precisa ter esse lado humano, saber quem está por trás da marca para ter essa conexão. Qual que é o teu conselho da tua experiência, onde tu tem duas redes sociais grandes sendo movimentadas, para pessoas que estão começando, que elas comecem e elas sintam o seu perfil, ou que sim, elas têm que dar essa misturada, ou não, já começa desde o início separando, ou tu acha que, sei lá, determinadas áreas é diferente?
Acho que toda grande dúvida, ela vem com ela uma grande questão. A dúvida, ela é pertinente, porque não existe uma resposta única. Uma solução, esta é a solução definitiva. Se fosse tão óbvio, ninguém ia estar se perguntando. Então, o que eu acredito é, se a pessoa tem pouca familiaridade com postagens e coisas, eu começaria tudo no perfil da empresa. Porque a pessoa ainda está se adaptando e o perfil da empresa, ele precisa ter vida, precisa ter essência, precisa ser interessante. Porque é chato acompanhar só venda. Então, ter um conteúdo diferente, ele vai trazer uma coisa de acompanhar, eu quero ver. E automaticamente, às vezes, vai ter ali uma propaganda que outra, porque faz parte do negócio. Meu primeiro conselho seria, começa tudo no perfil da empresa, e conforme tu vai tendo mais segurança, tu vai vendo que tu tá postando mais, que tu tá ganhando, daí tu pode ter a tua rede separada e começar a pensar, ó, isso aqui é um conteúdo que conversa com os meus seguidores da empresa, vai fazer sentido estar no perfil da empresa, e isso aqui eu acho que tá muito já diferente. Porque tu pode virar um influenciador da tua própria empresa. Hoje a Fran Kunsch, ela é uma das influenciadoras embaixadoras do Dia do Sapato Barato, assim como tem mais 20 influenciadoras que fazem propagandas pro Dia do Sapato Barato. E às vezes o meu perfil pessoal, mesmo tendo metade dos seguidores que o perfil da empresa, vai alcançar mais pessoas do que o perfil da empresa. Porque tem mais engajamento, porque a pessoa conecta com a pessoa. Mas eu preciso ter um perfil organizado da empresa, que transmita a mensagem da empresa. A minha empresa já é grande, então ela tem que se conectar com isso. Agora, se tua empresa ainda não é tão grande, se tá começando, se tu ainda não tem um engajamento ali, é difícil. Quando tu tá começando um perfil, as pessoas vão entrar ali e vão ficar, por que eu vou seguir esse perfil? Vai ver uma vez um post, não vai engajar, o algoritmo já não vai entregar mais o post. Então, nesse início, para te conseguir um engajamento melhor, começa mostrando as coisas que tu quer mostrar da vida, cotidiano. Eu acompanho, por exemplo, uma empresa frutaria, que uma queridona, uma amiga minha, é uma empresa que entrega frutas, mas ela sempre mostra no dia a dia, hoje eu vou buscar as crianças na escola, hoje eu vou, tá aqui um trabalhinho delas, um aniversário, e isso conecta, me faz não ficar só vendo fruta. Eu tô vendo fruta, mas eu tô vendo também as crianças, tô vendo a família, tô vendo, que legal, por que eu vou comprar de outro se eu posso comprar daquela família? Então aquilo me conecta. Agora, ela tem um perfil pessoal dela, que daí são as coisas muito assim, tem coisa que é demais, que não precisa ser tanto. Ela sentiu a mesma coisa que tu sentiu. Exato. Né, que tinha uma medida que a partir dali... Exato. Mas sim, né, Fran, é importante essa conexão de as pessoas perceberem que há um ser humano atrás da marca. Quem é essa pessoa? Como se ela se direciona? E, nossa, eu acho que o teu conselho já deu uma bela de uma esclarecida, mas como tu falou antes, eu acho que tem que ser pertinente a cada marca e as pessoas sentir. Uma falha que eu vejo muito, por isso que eu achei interessante a gente tocar nesse ponto, é que um número maior das pessoas que eu percebo, elas já dividem. Esse é o perfil da minha clínica, do meu consultório, esse aqui é meu. Só que elas não têm a praticidade de todos os dias postar. Então, acaba que fica ou os dois em falta, ou da empresa, que é a que paga as contas, acaba ficando em falta, porque é muito mais fácil filmar os filhos. Daí tu tem que ficar pensando o que vai colocar, o que é isso. Então, eu concordo contigo de que seria bom. Se a pessoa posta pouco, não tá com familiaridade, eu focaria tudo no perfil da empresa, até porque se a pessoa posta pouco, dificilmente ela vai postar algo que vai ser muito polêmico, que vai trazer um grande problema para ela, um grande prejuízo para a empresa. Geralmente a pessoa que vai postar algo que pode trazer um prejuízo para a empresa, de algo polêmico, é alguém que tá muito acostumado a postar com muita regularidade, então não vai ser o caso. A pessoa pode ficar tranquila que ela postar um pouco da vida pessoal, um pouco da rotina, só vai aproximar, estreitar. Não vai causar nenhum tipo de prejuízo. Pelo contrário, a pessoa se conecta com a pessoa, ela gosta de comprar de pessoa. E assim, até a nível de tudo, eu tô procurando médico, eu quero ver o perfil do médico, eu quero ver os resultados do médico. Quando eu procuro o perfil do médico, eu vou entrar no perfil dele, eu quero ver o antes e depois. Não preciso entrar no feed dele e ter lá um monte de foto dos filhos, das férias dele. Não. Eu quero ver os resultados dele. Mas, por exemplo, o Stories, que é algo que cai em 24 horas, ali ele pode ter, ele indo buscar as crianças na escola.
E aquilo vai me conectar a uma pessoa legal. Então, às vezes tu tem que saber dividir. No feed, que é aquilo fixo, que fica direto, eu tô falando mais no Instagram, que é a rede que eu mais uso, hoje, que eu mais trabalho. Então, no feed da empresa, eu acho que é muito sensato tu ter ali sempre foco na empresa. Na bio do perfil, é muito importante tu ter as informações básicas. Hoje em dia, acontece com frequência de viralizar ali. Do nada, viralizou um post de pizza. Eu fico, pá, que legal, que cara boa. Onde será que é essa pizzaria? Eu entro no perfil lá, não fala nem que cidade que é a pizzaria. Eu fico assim, e agora? Será que é aqui? Será que é no Rio de Janeiro? Será que é nos Estados Unidos? E eu vou dizer, isso é bem comum. Eu já entrei também em algum perfil, tipo, me interessei, uma loja. Não tem nem a cidade, ninguém fala onde é a loja, a cidade. Tá, claro que tu pode perguntar, mas tu pode facilitar pro cliente também, né? Sim, muitas vezes a pessoa vai cair fora nesse meio tempo. A não ser que esteja muito afim de comprar. As pessoas não têm tanta paciência. Então, assim, a gente tá falando do perfil de empresa. Então, eu acho bem importante a gente deixar isso claro, que assim, se tu tá com uma rede social, às vezes a rede até é grande e a pessoa ainda não se ligou nesses detalhes. Biografia do perfil é muito importante, ele tem que ter o resumo das coisas mais importantes. O teu feed, que é as coisas que ficam direto, eu acho que ali tu precisa ter o teu produto, as coisas que tu trabalha. Se tu quiser ter uma foto ou outra pessoal, até vai, é uma foto que eu sou, pra mostrar que eu sou casada e tenho uma família. Não é relevante, mas pode ter, não é grave. Agora, os teus stories caem em 24 horas. Os teus stories, eles podem ser pessoal e conectar. Tu pode mostrar nos stories a tua família, tu pode mostrar nos stories os bastidores, o trabalho. Galera, olha esse produto aqui, tô vendendo esse copo. Mas quando vocês forem ver esse copo, vocês reparem que ele tem um detalhezinho dourado. Isso tu pode falar nos stories, porque talvez a foto que vai estar no feed vai estar só o copo. Mas o stories tu pode falar, gente, vocês não acreditam. Comprei reposição do copo e veio sem detalhe dourado. Vou ter que devolver, porque eu não aceito vender pra você sem esse detalhe. Isso é stories. E isso é pessoal. Isso conecta. Isso mostra que tu tá preocupado com o teu negócio, com a tua empresa. Não necessariamente tu precisa se expor ou expor tua família. Mas é só mostrar que existe um ser humano que tá preocupado ali por detrás. E não só venda. Só uma foto. R$59,90. Não. Stories é uma história. É contar algo. É aquele storytelling, né? Que as pessoas vão acompanhando, e ali que tu vai convencendo, como tu vai mostrando esses detalhes que tu falou. Bom, como vocês podem ver, a Fran dá show, né? Com rede social. Fran, o que tu daria de dica? Nem era esse assunto ainda, mas nós, já que estamos aqui, vamos aproveitar. Hoje as pessoas têm bastante dificuldade. O que eu gravo? Como que eu gravo? E se vocês olharem os stories da Fran todos os dias, tu percebe que ela cata o celular da onde tá e levanta ele do jeito que ele tá, né? Não é uma coisa assim, vou me ajeitar aqui o fundo, né? Ela tá empurrando um carrinho, ela tá não sei o quê, ela tá na feira, ela tá... Então, assim, tu vê que é uma coisa muito natural. Só que obviamente, né, ou tem pessoas que já nascem com o dom, tu veio adquirindo isso, talvez no início tu quis fazer tudo perfeito, né, para quem quer, assim, ter essa presença online, né, porque o que tu tem ali é presença, quer ver a Fran, tu vai entrar, tu não vai ver a rodinha dela zerada, tá sempre sendo alimentado, tem uma presença online. Sim. Qual que é a dica que tu dá, assim, para as pessoas que querem ter essa presença, mas que tem receio, não sei o que gravar, eu não tô pronta, não tô arrumada, não tô com o cabelo certo, né, e acaba quando tu vê, tu não grava nenhum, porque ninguém tá pronto. E como que tu fez, assim, para adquirir essa naturalidade que tu tem hoje? Eu vou te responder, não respondendo, mas tu vai entender. A gente tinha um dos nossos depósitos que a gente faz feira, a gente tem locado pelo ano inteiro, mas a gente só faz eventos esporádicos nele. E a gente tinha uma época que a gente tava achando muito feio o prédio. E achando assim, não tá legal, não tá bonito, a gente tem que fazer uma reforma. E a gente começou a não querer mais fazer tanto evento lá, porque achou que não tava bonito. E daí chegou, agora é a Copa do Mundo, eu não lembro qual foi a Copa, mas agora é a Copa do Mundo, então a gente vai gastar todo esse tempo pra fazer uma reforma. A gente fez a reforma, pra ficar com cara de shopping, assim, móveis sob medida, com luz embutida, uma coisa super... E daí quando chegou a hora de inaugurar, a gente tava muito empolgado. Tipo, nossa, agora vai triplicar a venda. E a gente abriu. Tipo, agora. E a venda caiu. E a gente ficou
muito frustrado com aquilo. Por que que a venda caiu se agora eu tô dando uma percepção de valor melhor pro produto? É o mesmo produto, o mesmo valor, só que agora tu enxerga o produto num ambiente mais caro. Por que que caiu? E eu comecei a observar que tinha clientes que estavam vindo até a porta, elas estavam olhando na vitrine e estavam pensando, não, isso aqui aí vai ser caro. Não é pra mim. É caro, não é pra mim, vou cair fora. Eu não estou falando em nenhum momento pra te deixar as coisas feias de propósito, que vai vender mais feio. Não tô falando isso. Eu só tô falando que, às vezes, o natural já é o suficiente. E, às vezes, o muito elaborado afasta. Porque o muito elaborado não conecta. Existem influenciadoras, muitas influenciadoras, que são especializadas em fazer um conteúdo mais produzido, com muita edição, com a maquiagem perfeita, com a luz perfeita. E isso tem um nicho. E tem pessoas que gostam de acompanhar esta linha perfeita. Mas, eu, por exemplo, Fran, pessoal, tá? Fran, eu gosto de acompanhar no dia a dia mais as pessoas que eu me enxergo mais, que eu me conecto mais, que eu vejo mais coisas parecidas. Então, quando eu, Fran, faço conteúdo, eu penso muito nisso. Eu evito até passar uma imagem de perfeição, porque eu não quero que a pessoa até fique desanimada e pense assim, ai, olha ali a vida perfeita, nunca vou chegar lá. Eu gosto de mostrar que é tudo muito parecido, que é tudo muito igual. Assim, então, eu até prefiro, já que eu estou fazendo um conteúdo para me conectar com as pessoas, eu até prefiro mostrar a realidade mesmo, assim, brutona, porque eu acho que isso conecta mais. Mas, às vezes, tem momentos na empresa que eu quero contratar a influenciadora do conteúdo produzido e tudo mais, porque eu acho que aquilo vai agregar mais valor para a imagem do meu produto. Então, tem espaço para tudo. Se tu é uma pessoa que naturalmente, por essência, eu gosto mais de fazer a coisa bonita, faz. Mas se organiza para aquilo acontecer, né? Mas não seja dependente disso, porque não necessariamente isso é o que vai conectar mais. Pode ser que isso até te atrapalhe. É isso que eu quero dizer. Às vezes, ser muito elaborado vai até te atrapalhar a nível de conexão ou de daqui a pouco tu explodir. É muito mais fácil tu explodir, tu viralizar com algo natural do que explodir com algo mega produzido. Porém, o mega produzido, ele é constante, ele gera valor, tem marca que vai pagar mais caro por essa parceria para agregar valor à marca. Então, depende do que a marca tá buscando e do que esse influenciador quer. Agora, tu é empresário, tu quer mostrar a vida real, por favor, nunca se pause, se freie por causa da falta de produção. Porque isso é o menos relevante. No degrau, assim, na escala do mais importante, do menos importante, tá lá embaixo. É os menos importantes a produção. Os mais importantes é ter conteúdo. É ser relevante, é mostrar aquilo que às vezes todo mundo tá pensando, mas ninguém tá com coragem de falar. E é aquilo ali que vai conectar. E entender que todo mundo tem algo para ensinar, né, Fra? Isso eu acho que é uma coisa, assim, que a rede social, as pessoas têm que aprender isso. Mas eu não tenho nada para mostrar. Às vezes, algo basiquíssimo que tu mostra da tua vida já auxiliou outra pessoa em alguma coisa. E essa coisa da perfeição, eu acho que, de uma certa forma, todo mundo, quando começa com mais insegurança e quer fazer aquilo, né, bem feito, não posso falar o que não pode, não posso cuidar isso, tem que cuidar aquilo. E o fazer, ele te desapega dessa perfeição. Quando eu comecei a gravar, eu só fazia com filtro, Deus o livre, né? Aparecia só com filtro. Aí depois, não, luz boa. Depois, não sei o que. Hoje, tu faz no escuro, tu faz... Tipo assim, é o que temos, né? Tu tenta até virar pra onde tem uma iluminação melhor, mas... Sim. É o que deu e é o que tem. Sem filtro, sabe? É o melhor dentro da possibilidade. Em nenhum momento eu tô falando pra pessoa... E tu vai desapegando no caminho. Não é pra pessoa forçar ser ruim. Quanto melhor, melhor. Mas isso não pode ser um freio. Em hipótese alguma. Inclusive, mudando um pouco de assunto, mas se mantendo, porque isso acabou fazendo gancho na minha cabeça. Tem uma coisa que hoje em dia, a minha geração, a gente cresceu muito ouvindo sobre propósito. Que, faça aquilo que você ama, que daí você não vai estar trabalhando, viva com propósito. E eu acho que isso é relevante, mas é relevante para um degrau mais em cima. A gente tá já num degrau que a gente já fatura milhões, que a gente já tem, a gente não tá preocupado com os boletos do mês, a gente não tá preocupado com o que tá acontecendo agora. Então, sim, talvez se eu não tiver um propósito, talvez eu vou pensar, tá frio, acho que eu vou ficar deitado embaixo da coberta vendo TV. Então,
Eu preciso de um propósito para mesmo eu não precisando eu levantar e ir trabalhar. Agora, tá tudo bem se tu estiver em casa com uma empresa pequena e o teu propósito é pura e simplesmente pagar as contas. Tá tudo bem se tu tá em casa, trabalhando, se matando de trabalhar e o teu propósito é pura e simplesmente comprar uma roupa nova pros teus filhos. Tu não, assim, existe uma ansiedade, às vezes, de buscar, ai, qual é o meu propósito? Calma. Buscar o degrau que o outro tá, né? Às vezes o teu objetivo é realmente alcançar a tua liberdade financeira e é isso aí, tá tudo certo. Eu acho que hoje o que tá faltando um pouco das pessoas baterem é busca aquilo que tu sabe fazer bem. Porque se tu fizer bem, tu vai se diferenciar do resto e tu vai crescer mais rápido. Não necessariamente o que tu gosta. Eu comecei a trabalhar com sapato, não era porque eu gostava. Eu nunca fui uma pessoa de me arrumar, com personalidade, de ser a pessoa mais estilosa. Ai, olha ali a Fran, a mais estilosa da escola. Não, eu sempre fui mais desleixada, largada, não me preocupava com isso. E eu acabei caindo de paraquedas em trabalhar com sapato. Mas eu achei dentro da minha empresa coisas para eu fazer que eu sou muito boa fazendo. E pelo fato de eu ter liberdade dentro da minha empresa para fazer aquilo que eu sou boa, eu me destaquei. E a minha empresa se destacou. Então não é necessariamente aquilo de, ai, fazer só o que tu gosta. Não. Trabalhar é ruim, é chato. Quando eu vou treinar as gurias da minha equipe, eu geralmente falo para elas no primeiro dia, olha só, gurias, vai ser ruim trabalhar. Porque trabalhar é um saco. É muito melhor ficar em casa. Principalmente trabalhar com pessoas determinadas que nem tu, que vai botar uma meta e que nós vamos alcançar aquela meta. Assim, se era pra ser bom, a gente ficava em casa, curtindo. A gente veio pra trabalhar, pra ter resultado, e a gente vai tirar Já que eu vou dedicar 5 horas do meu dia hoje pra vir aqui, eu vou fazer essas 5 melhores horas de trabalho pra render o máximo que der. Porque dá no mesmo. São 5 horas. Tu vai gastar 5 horas de qualquer jeito. 5 horas matado ou 5 horas muito bem feitas. Minhas 5 horas foram gastas. Eu prefiro fazer 5 horas muito bem feitas pra mim ter um resultado incrível. E eu poder depois ter 5 horas de descanso. Então, vamos dar nosso melhor nesse tempo, focar. E depois a gente curte. Claro, o ambiente de trabalho ele tem que ser o mais leve possível. Todas as métricas, tudo tem que ser razoável. Mas eu falo assim, de às vezes a gente tirar um pouco essa pressão de, ai, propósito, ai, mas eu não amo o que eu tô fazendo, o que será que eu vou trabalhar? Ai, eu quero ser empresária, empreendedora, mas eu não sei ainda o que eu faço, porque talvez eu gosto de maquiagem, mas talvez eu gosto de sapato, talvez eu gosto de pintar a unha. E daí a pessoa fica muito assim, perdida naquela de, ai, eu tenho que fazer o que eu amo, enquanto na verdade ela tinha que focar, o que eu sou boa? Exato. Ai, eu sou boa em comunicar. Ah, eu sou muito boa em pintar a unha. Beleza, então foca, porque tu é muito boa em pintar a unha. Então foca nisso e começa a mostrar e vibrar o quanto tu é boa pintando a unha. Para as pessoas quererem vir de São Paulo pintar a unha contigo, porque tu é a melhor pintadora de unha. Manicure. Vocês entenderam? Entendi. Mas focar muito mais no que tu é bom do que simplesmente no amar. Porque amar, a gente ama ficar sem fazer nada também. Então, se é pra fazer, faz aquilo que tu é bom. Porque o bom é diferencial. E outra, né, Fran? Quando tu ficar bom, tu vai começar a amar aquilo que tu faz. É. Né? Quando tu, tipo, eu sou boa nisso, eu sei resolver os problemas daquilo, aquilo fica muito mais leve do que dias que tu, eu tô trabalhando nisso, eu não sei resolver, não sou boa. Aí tu começa aquela busca incansável do propósito, daquilo que tu ama, daquilo que e tu não sai daquele buraco. É. Quando tu entra nesta vibe que tu falou, tá, eu sou boa nisso, eu vou fazer o melhor nisso, tu vai encontrando o propósito dentro disso que tu vem te aperfeiçoando cada vez mais. E entender que que nem tu falou, a gente ama ficar em casa, né? A gente ama viajar, a gente ama não fazer nada. Só que antes disso, existe muito foco, muito trabalho naquilo que tu te propôs a fazer. Vou vender 5 horas, são 5 horas de venda real. Vou dar minhas melhores 5 horas pra descansar depois. Às vezes as pessoas olham só o palco e elas não enxergam o quanto o bastidor é exaustivo e precisa de alguém com determinação para que tenha esses bons resultados. Normalmente as pessoas olham só o palco. E é o normal, porque é o que a gente mostra, né? Pelo menos assim, a minha geração que não tinha ainda acesso a um stories, a gente só via aquilo que aparecia, que as pessoas escolhiam mostrar, que era o palco. Olha como eu tenho sucesso, olha como eu estou vivendo uma vida tranquila. A gente só ficava sabendo, fulano viajou, fulano tá com um carrão, a gente só ficava sabendo dessa parte do palco.
Hoje, com as redes sociais, a gente já começa a ver mais bastidores, então já começa a aproximar um pouco mais, mas ainda assim, se tu vê o meu bastidor hoje, não tem nada a ver com o que era a minha vida 10 anos atrás. A gente começou... Cara, meu marido e eu, a gente trabalhou muito, mas muito. Meus pais trabalharam muito. Assim, nada é fácil pra ninguém. Meu marido e eu, a gente abriu mão da vida social quase que a vida inteira, porque enquanto todo mundo tinha sábado de noite pra sair pra jantar, a gente tinha sábado de noite pra montar a feira, porque era só no domingo a feira, porque era mais barato alugar o lugar só um dia. Então a gente estava trabalhando. Ah, mas é feriado. É no feriado que a gente vai fazer a feira, porque as pessoas vão estar livres. Então sempre que os nossos conhecidos e amigos estavam tendo seus tempos livres, e de agora a gente vai sair, vai comer pizza, meu marido e eu, a gente estava trabalhando horrores. Mas por quê? Para construir algo, a gente tinha uma meta em comum. E agora sim, agora passaram-se anos, agora a gente chegou na estabilidade financeira, agora eu posso escolher. Não, esse feriado eu vou viajar com a minha família, agora eu posso. Mas é porque eu construí lá atrás. E a preciosidade das escolhas, né? Vocês escolheram, ao invés de ir lá comer uma pizza com a galera, não, nós vamos trabalhar, nós vamos dedicar anos, e às vezes as pessoas acham, 6 meses, 2 anos, não, são anos tomando decisões difíceis, anos, né, pensando como é que a gente faz para avançar. Então, assim, não é fácil, mesmo que, e isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, mesmo que o palco é a parte que é mostrada, nós somos adultos para entender e saber que existem bastidores. Exato. Né? E que não é fácil, ninguém constrói nada do dia para a noite. Que existe muito trabalho, que existe muitas decisões, que existe muitos... como é que é a palavra? Abdicar, né? Abdicação. Mas é abdicação? Não sei. Mas a gente abdica de muitas coisas para tu construir. Tu escolhe fazer algo e tu perde outra coisa enquanto tu tá fazendo isso. Em compensação, tu vai ter ganhos depois. Mas são escolhas. E às vezes é um risco enorme, que tu tá abrindo mão de algo bom agora, pensando no futuro, e mesmo assim não dá certo, e tu abriu mão disso e tu não teve o futuro. Mas é o quê? É escolhas, é todo dia bater, porque vai ter risco. O negócio é risco. Quanto maior o risco, maiores os ganhos se der certo. Então, todo empresário, ele vive sempre na corda bamba ali, no limite da emoçãozinha, assim, do frio da barriga. Só quem sabe, né? Sempre no frio da barriga. Quer viver com emoção. Mas a gente também aprende com o tempo, e a gente pode começar a escolher, esse risco eu quero correr, esse risco eu não quero correr, e a gente vai lidando com aquilo, claro, dentro da responsabilidade, né? Eu tô falando de coisas, só para as pessoas entenderem, né? Para deixar claro. Eu não tô falando de riscos para os outros. Eu tô falando de... Às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma feira esse final de semana, num grande pavilhão. Eu vou pagar um aluguel caríssimo lá. Se chover, as pessoas vão muito menos. Talvez eu vou ter prejuízo. Se cair muita chuva, não vai todo mundo. E talvez eu vou ter tido prejuízo porque não foi público. Uhum. Então, é um risco que eu estou assumindo. Porque se der bom, e se tiver um tempo bom, vai bombar e eu vou vender muito, eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou ter margem para poder correr risco lá pra frente para um outro evento. É isso que eu estou falando. Eu não tô falando de colocar em risco ninguém, nem nada. Só que, assim, o empresário, ele tem o skin da game, né? Às vezes a pessoa que trabalha como CLT e tal, pra ela meio que tanto faz. Tipo, eu tenho pessoas contratadas na feira que pra ela, se chover ou se não chover, se vender muito ou se vender pouco, ela tá ganhando dela independente. Então, eu só estou falando que na mentalidade do empreendedor, para ele ganhar mais, ele vai precisar botar mais a pele em jogo e se arriscar mais. E quanto mais riscos, normalmente, maior a chance de ganhos. E as pessoas, às vezes, elas não estão dispostas a correr esses riscos e às vezes elas se apavoram, porque elas vão descobrir na prática. Quando tu sai do teu trabalho e tu abre a tua empresa, tu vai descobrir na prática que tu não vai acertar todas. E tu vai começar a quebrar cara algumas vezes e isso vai apavorar. Mas, assim, uma coisa que eu posso falar é, tu vai acertar às vezes. E tu vai errar às vezes. E às vezes que errar, vai aprender, né? E é importante estar aberta ao aprendizado. E eu vejo muito na nossa geração e na geração que está vindo a necessidade de garantia. Poucas pessoas querem correr o risco. Tu das questões, tá, mas o que eu ganho com isso? Tu só vai saber
depois que tu correu o risco, né? Que é o que tu falou. Eu vou alugar um pavilhão, eu não sei se as pessoas vão vir, porque eu não tenho controle da entrada delas aqui. Eu tenho controle do que eu posso fazer, que é alugar, colocar o material, fazer a divulgação, colocar a mídia, né? Impulsionar, atender bem, ter pessoas competentes para reverter a venda. Tudo isso está no meu controle. Mas se chegar o resto no é dia, risco. Se chegar no dia e resolverem fazer uma obra na rua e fechar a rua, que controle que eu tenho? Então, assim, existem elementos que a gente não tem controle, que são riscos e que faz parte. E que também, claro, que todo empresário tem uma margem, que foi o que a Fran falou, né? Às vezes vai ganhar aqui, essa margem vai te proteger para que tu possa fazer uma negociação mais adiante, que ali talvez não deu tão certo, mas tu tinha a margem que tu já estava, né? O empresário não sai correndo risco nem louco também não é isso para quem está querendo começar. Mas essa nossa conversa, ela tá sendo muito boa, porque ela tá sendo muito verdadeira e tá trazendo esse bastidor que às vezes as pessoas não percebem. E não é nada do que a gente planejou, que é conversar. E assim, quando a Fran... quando eu falei para ela, né, qual que é o objetivo? O objetivo é trazer experiência para as pessoas que às vezes, né, não tem um contato com uma pessoa que tá no nível que tu tá, de que outros convidados nossos, então para que a pessoa possa aprender, né, que essas mulheres possam aprender e possam se inspirar também nessa história. E aí antes tu falou sobre freio, e ficou essa palavra na minha cabeça, e daí quando veio esse freio, me veio maternidade. Vamos entrar um pouquinho na maternidade. Porque a maternidade, ela faz isso com uma mulher empresária. Né? Ela freia. E aí, às vezes, a gente aquece os motores, porque a gente tá lá ainda querendo acelerar e não tá podendo. E aí, o Fredo falou, né? Fez algumas fertilizações, e aí quando veio, né? Engatou um atrás do outro. O que tu mais sentiu, assim, como uma empresária, como uma mulher que faz, como uma mulher inquieta que vai, faz, acontece? O que tu mais sentiu, assim, nessa freada da maternidade? Depressão pós-parto. Isso eu senti bastante. Tu teve depressão pós-parto? Tive depressão pós-parto. Não, assim, sendo justo, daqui a pouco meus filhos vão assistir esse podcast de 20 anos e eu vou pensar, como assim? Como assim, mãe? Como assim, mãe? Não, até lá tu vai contar pra eles. Depressão pós-parto, não. Foi uma tem sido uma experiência maravilhosa, transformadora, que bota uma lupa na gente e a gente começa a se entender e se enxergar de formas diferentes, coisas que às vezes eram pequenininhas, que a gente estava correndo, trabalhando e não tinha tempo para parar para observar. Na maternidade fica muito mais em evidência, porque tu tá muito mais nos teus limites, assim. Eu tô no meu limite sempre agora de cansaço, de paciência, coisas que antes eram mais fáceis de lidar quando eu dormia a noite inteira, quando eu não tinha alguém gritando o tempo todo. Então, agora eu tô numa fase que meus 2 filhos são bem pequenininhos, né? Tem o Edu de 2 anos e o Pedro de 1 ano. E com o Edu até foi mais tranquilo, mas quando veio o Pedro ficou mais complexo, porque daí eram 2 bebês. Então, se o Pedro chora e ele acaba acordando o Edu, se o Edu acorda o Pedro, era mais fácil de lidar quando era um só. Mas agora eu vejo que eu tô começando a sair do olho do furacão e tá começando a ficar um pouco mais fácil, que eles estão entrando num ritmo mais tranquilo. Então, assim, primeira coisa que eu posso dizer pra quem tá com filho pequeno é que a partir ali dos 2 anos as coisas ficam melhores, mais calmas, estabilizam. E a segunda... O recado vai passar. Vai estabilizar, vai melhorar. Mas, assim, é normal, por exemplo, depressão pós-parto, porque eu sou uma pessoa muito ativa, muito ligada a resultados. Desde muito novinha, a minha autoestima, tudo pra mim tá muito linkado com o resultado que eu trago. A partir do momento que eu virei mãe e, agora eu vou me permitir ficar em casa, viver a maternidade plena. Eu não preciso trabalhar, então eu não vou trabalhar. Vou ficar em casa sendo só uma mamãe. Aquilo ali eu comecei a surtar, porque a criança, ela naturalmente vai demandar o tempo todo, e essas demandas, elas não necessariamente vão trazer esse reconhecimento, do tipo, eu passava o dia inteiro, teve vários dias que eu passava o dia inteiro em casa, e eu chegava no fim do dia, nossa, hoje eu consegui lavar a louça e pendurar a roupa, uau! Uau! E daí eu ficava assim, pensando, ai gente, Fran, com toda a minha capacidade, tudo que eu consegui fazer foi isso, mas era lógico que eu não fiz só isso. Meus filhos estavam lá, bem saudáveis, alimentados, com roupa limpa, brincando, se divertindo, seguros, mas é que na minha cabeça, que sempre trabalhou em função de resultado, aquilo ali era muito frustrante. Então, assim,
Hoje eu cheguei num ponto que pra mim funciona, que é eu tenho babás que passam o dia com os guris e daí eu consigo ter mais liberdade pra fazer atividade física, pra trabalhar e pra poder curtir os guris um pouquinho mais de boa, porque daí se eles não dormem a noite inteira, eu consigo ter um tempo pra descansar, enfim. Eu falando isso, eu entendo que é uma posição extremamente privilegiada. Porque não é todo mundo que tem acesso a uma creche, ou uma babá, ou talvez uma rede de apoio, alguém que pode ajudar. E eu fico pensando, assim, que deve ser muito complicado para quem não tem nenhuma dessas possibilidades para conseguir tocar seu próprio negócio, para conseguir trabalhar, ter resultado. Porque, olha, cada criança é diferente, mas a minha experiência foi de ser muito puxado. Eu passei mais de um ano sem dormir. O Pedro não dormia nada. O Matheus foi dormir a noite inteira, ele tinha 2 anos. Assim, eu estou constantemente virada, praticamente desde que o Edu nasceu. Então, é muito exaustivo. E ainda tem os hormônios, tem a questão do corpo, que a gente não se sente bem com o nosso corpo. Pelo menos a maioria das mulheres, eu não me sinto bem com o meu corpo. Tem a questão de exercício que eu me sentia muito culpada em fazer exercício, assim, nossa, eu vou botar uma terceira pessoa, uma babá pra cuidar do meu filho pra me fazer academia. Na minha cabeça isso era uma grande futilidade. Só que assim, eu precisei ter a depressão pós-parto, ir num psiquiatra, começar a tratar, ir num psicólogo para mim começar a enxergar que a minha saúde física era um pilar importante para todo o resto funcionar. Arrepiei, porque é exatamente isso. Tu precisa estar bem para cuidar bem dos outros. Eu, pelo menos, eu me sinto até hoje, às vezes, com vergonha. Às vezes eu vou lá e vou na academia, faço um stories e fico com vergonha. Meu Deus, as gurias da minha equipe vão ver que eu, em vez de estar lá na empresa, tô aqui fazendo academia, que vergonha. Olha o horário que eu tô aqui. Só que, assim, aquele exercício físico é essencial para a minha saúde mental. Uhum. E para eu poder render no resto do dia. Sem ter aquele exercício, eu vou voltar para o caminho da depressão. Porque a depressão, eu não sei se todo mundo sabe, pelo menos, bom, meu psicólogo falou isso, não sei também se é verdade absoluta, mas depois que tu tem depressão uma vez, tu tem um risco grande de voltar a ter depressão. Depois que tu tiver depressão 2 vezes, o risco é muito alto de tu voltar a ter depressão. Então, tu tem que enxergar onde estão os gatilhos que vão te puxar para baixo. Eu tive o meu primeiro episódio de depressão na época da infertilidade. Foram 5 anos tentando engravidar. E 5 anos com fertilizações in vitro, tratamentos hormonais, tudo que vocês podem fazer. Fez várias? Eu fiz 5 fertilizações, só a última deu certo. Eu fiz cirurgia para endometriose. Foi, assim, um período com muitas perdas. Eu engravidei várias vezes e perdi. Eu anunciei gravidez na internet, depois tive que voltar pra internet pra falar, não tô mais grávida, perdi. Uhum. Então, assim, foi um período emocionalmente pra mim muito exaustivo. E foi meu primeiro momento que eu tive depressão. E comecei a tratar, fiz terapia, melhorei. Depois, tu logo percebeu, Fran, que tu tava em depressão ou tu demorou, assim, pra reagir? Eu demorei pra perceber, porque, assim, como a gente é empresário ao mesmo tempo, a gente vai só empurrando as coisas e vai resolvendo, mas lá no teu interior, tu sabe que tem coisa errada. Então, assim, e eu também tenho uma personalidade muito de ser forte, então eu não gosto de demonstrar pros outros. E daí, quando eu demonstro, é porque a coisa já tá feia demais. Às vezes, se eu pedir ajuda é porque... Não, se eu pedir ajuda é porque tá muito... Às vezes eu acabo até parecendo vitimista pras pessoas mais próximas, porque quando eu chego com algo pra reclamar, às vezes a coisa é pequena. E daí a pessoa olha, ai, Fran, tudo isso por causa disso. Mas na verdade não é por causa disso. Não é sobre aquilo. É porque eu passei muito tempo segurando as pontas que dava, do meu jeito, aguentando. E quando eu levo isso é porque não dá mais pra mim. Então, quando eu fui buscar tratamento pra depressão, é porque eu realmente já estava num ponto que eu tava, opa, não tá legal. E eu sou uma pessoa racional, eu consigo enxergar que eu tô num ponto que não tá bom. Então, eu preciso buscar ajuda. Por isso que eu perguntei se tu demorou pra agir, porque tu tem um perfil racional, né? Tu é da razão, tu é do funcionamento. Eu tentei de todas as formas fazer de conta que nada estava acontecendo e vou lidar com isso naturalmente e passa. A partir do momento que eu vi que, opa, não tá legal, racionalmente olhando, não tá bom, daí eu busquei ajuda. E na ajuda foi onde eu percebi que o exercício físico era um pilar muito importante pra mim.
Porque quando eu não faço exercício físico, eu tenho tendência a ficar com depressão. Uhum. Então, quando eu faço atividade física, eu melhoro. Então, por mais que às vezes eu fique com um pouco de vergonhinha de fazer uma atividade física num horário letivo, vamos por horário comercial, eu fico com vergonha que eu penso, as outras pessoas estão trabalhando nesse horário. Sim, mas é que esse é o horário que eu tenho babá trabalhando, então é o horário que eu faço ir. Não, e como empreendedora, às vezes, aquele horário ali, o meu horário de academia, ele também é um horário... Hoje eu tento ajustar para ser bem cedo, mas tem vezes que eu tô num horário que eu brinco, eu tô aqui nesse horário de herdeira, mas eu sou trabalhadora, né? Horário de madame. Horário de madame. Só que naquele horário eu estou fazendo porque eu consegui me organizar para aquilo, mas às vezes, quando uma pessoa já finalizou o seu trabalho às 6h30, 7 horas, eu vou estar trabalhando, né? Porque o empresário é isso, a gente não existe ser sábado, domingo, não feriado. Vai ter tu tem que fazer por ti, por toda a tua equipe o tempo inteiro. Vai ter meia-noite que tu vai estar respondendo mensagem no Instagram da empresa, vai ter 1h da manhã, vendo o saque do site. Vai ter, não existe essa questão do horário. Então, assim, é que a gente entende que a gente não tem horário, que a gente tem mais flexibilidade. Uhum. A gente entende. Mas a gente sabe que às vezes a pessoa que não tem essa flexibilidade, ela pode olhar com um olhar de julgamento porque não é a realidade dela. E daí tá errado a gente em se deixar ser criticado por pessoas que não entendem a nossa realidade. Aí eu já ia te falar, daí é sobre o que a outra pessoa pensa, não sobre a tua vida. Mas assim, eu estou sendo sincera. Eu me preocupo com isso às vezes. E eu acho que às vezes até a pessoa, ela deixa de postar na rede social, ela deixa de fazer muito por causa disso, porque ela sabe, mas se eu postar que eu fiz esse bolo, daí o fulaninho, minha amiga lá, que sabe que eu tô de dieta, vai ver e vai me julgar porque eu não emagreci, porque eu fiz um bolinho. Então, às vezes a gente... Mais uma vez, a gente se freia de postar, a gente se freia de fazer as coisas, porque já tá prevendo um julgamento. Às vezes a fulaninha que ainda nem existiu. Tu deixou de postar, e às vezes assim a pessoa, às vezes ela também fez um bolo. Então, são freios que existem, e eu só estou falando para a pessoa entender que eu posso, hoje em dia, eu não tenho filtro de nada na minha vida. A única coisa que eu não posto é o que refere a outras pessoas. Por exemplo, meu marido quase não aparece nas redes sociais, ele não gosta de aparecer. Ele me falou, ele não gosta, ele não quer aparecer. Eu posto as crianças às vezes, mas às vezes eu dou uma dosada do quanto que eu posto e do que eu acho que dá pra postar e o que eu acho que, esse conteúdo na internet é perigoso pra eles, vai entregar alguma informação de segurança, ou vai ser um vídeo que pode ser usado com segundas intenções por outros. Então, eu sempre faço um certo filtro, uma dosagem do que eu posto das crianças. Mas tudo que se refere a mim, eu não tenho filtro nenhum, porque eu acho que quanto mais absurdo, às vezes, as coisas, mais as pessoas se conectam, porque elas estão pensando as mesmas coisas. Então, desvirtuei já do foco que a gente E naquilo que ela não se conecta, ela se inspira, né? Talvez aquilo, eu não faço desse jeito, mas seria interessante fazer. E talvez, assim, eu tô com vergonha de postar que fui na academia às 9 da manhã, mas às vezes a pessoa vai ver aqueles stories às 7 da tarde, vai ter saído do trabalho e ela vai pensar, agora eu também posso fazer exercício e não fiz ainda, vou fazer agora. Então, mesmo não sendo a mesma realidade da minha, às vezes mesmo assim aquilo vai inspirar a pessoa a fazer algo. Então, eu deixar de postar, na verdade eu tô fazendo mais mal do que bem, porque quando eu posto a pessoa olha e fica, é verdade, eu também tenho que fazer exercício. E é tão bom fazer exercício, tão saudável, não digo a nível estético, apesar de também ajudar esteticamente. Mas eu digo a nível de saúde mental, a nível de a gente conseguir se desenvolver melhor, trabalhar melhor, a nível de a gente ter longevidade, poder chegar numa velhice, conseguindo subir uma escada sem precisar de ajuda. Então, tudo isso são elementos. Hoje, para mim, é muito importante o exercício físico, é muito importante que eu trabalhe. Isso já ficou muito claro que mesmo eu fazendo exercício físico, agora sendo mãe, né? Eu fazendo exercício físico e ficando em casa com as crianças, eu surto. Porque eu preciso ter resultado. Eu preciso trabalhar. É muito importante. Então, eu posso até não trabalhar todas as horas, mas eu preciso ter os momentos que eu trabalho.
Pra mim, a saúde mental é muito importante. Isso é autoconhecimento, né, Fran? É tu saber o que é importante pra ti e tu seguir aquilo que é importante pra ti. E aí, essa coisa do julgamento, né, que a gente acabou entrando, e fica uma dica pras pessoas, do que eu vou postar, vão me julgar. Quando a gente tem medo do julgamento, a gente tá protegendo o nosso ego. Né? O que vão falar de mim, sobre mim, é tudo sobre eu. Quando a gente vai para a rede social, e aí a gente entra no propósito ou numa intenção de inspirar pessoas, de ajudar pessoas, de colaborar com aquilo que eu tenho para entregar aos outros, quando a gente tira o nosso eu do centro de tudo e coloca um porquê no centro de tudo, tu começa a ter 1000 ideias do que postar e tu começa naturalmente a não se importar com o julgamento. E fica tudo muito maior. Porque quando tu vê que tu ajudou alguém com aquela postagem, tu começa a ver que é tão pequenininho o meu ego perto do tamanho de alcance que isso, da transformação que isso traz, que é irrelevante o meu ego. E tu deve receber isso muito também, tu tá num lugar e a pessoa vir e dizer assim, nossa, o que tu postou mudou a minha semana. Agora, essa semana, na feirinha lá, eu acho que umas 4 me pararam pra me dizer, nossa, eu tô amando teus stories, porque não sei o quê. Daí, cada uma tinha os seus motivos. E eu fui pensando, nossa, que legal. E eram coisas do quê? Do dia a dia. Né? Que tu pensa, mas isso aqui é óbvio, mas isso aqui não vai fazer sentido. Mas tu tá lá pra girar aquela bolinha e daí tu vai colocando. Né? Mas o que é óbvio na tua rotina, pra ti, não é óbvio pra pessoa que tá com uma outra lente de vida. Então, assim como pra mim... Tu oferece os teus óculos pra outra pessoa, exatamente. né? Exatamente. Cada um tá muito inserido na sua própria bolha, na sua própria vida. O que é óbvio pra mim, não é óbvio pros outros. Precisa ser dito. E às vezes, até o que é óbvio pra todo mundo precisa ser repetido. Eu tô aqui falando, exercício físico é saudável. Isso é óbvio pra todo mundo. Ninguém duvida, vai dizer não é. Mesmo assim... Só pelo fato de eu ter falado essa frase, vai ter gente que vai ouvir e vai pensar, é verdade, eu não tô cuidando da minha saúde. E até pessoas que vão se enquadrar no teu histórico e dizer, nossa, eu também tive essa mesma situação, eu também tive depressão, o médico me disse a mesma coisa, eu tô aqui sentada no sofá de novo, né? E já vai movimentar. Então, assim, eu acho que a gente pode dar o check aqui de que a parte inspirar a gente... eu acho que dar o check também do ensinar, eu acho que saiu muita dica boa daqui também. Fran, a gente já tá indo pro final, mas antes eu quero fazer uma dinâmica contigo. Mas ainda sobre a rede social, eu acho que tu tem um leque muito grande de entendimento e de aprendizado nessa tua caminhada. E até quando a gente lançou a marca Mulheres Inquietas, né? A Fran é inquieta raiz, é aquela que se movimenta. Quando eu falei, eu perguntei alguma coisa tipo, pra vir no palco. Quando eu fui acabar a frase, a Fran já tava chegando no palco. E aí tu colocou um objetivo. E esse objetivo era, eu acho que tu ia... Eu não sei se era criar um curso, mas tu iria ajudar as pessoas com a rede social na qual tu tem uma bagagem muito grande. Dessa tua bagagem, o que mais tu podia colocar para nós, assim, de pessoas que querem aumentar a sua rede social, ou aumentar a sua conexão, aumentar o número de seguidores, ou vender mais? De toda a tua experiência, assim, o que tu estaria, tipo, isso aqui eu acho que é fundamental, quem tá começando fazer, ou saber. É que isso que tu tá me perguntando é o que a gente passou o podcast inteiro falando. Sobre conteúdo, sobre conexão. Mas tem algo, assim, muito pontual que tu lembre? Assim, tem coisas que eu acho que na minha experiência 3 como postagens por semana, 10 postagens nos stories, sei lá, entendeu? Coisas assim que tu... Essa fórmula mágica, especificamente, ela não existe. Eu acabei de sair do salão de beleza do meu cabeleireiro, que ele passa, assim, ele já tá há mais de ano fazendo postagem quase que diária, e hoje, pela primeira vez, ele viralizou no conteúdo. E assim, ele passou de 15 mil seguidores para 40 mil seguidores em algumas horas. E tá bombando, assim, não sei que nível que vai chegar, o Samir. Então a dica é constância, já pegamos. Não, ele se manteve. mas eu falei pra ele assim, engraçado, porque tu vai bater várias vezes até tu acertar, mas tem coisas ali naquele conteúdo que a gente já sabia que tinha tudo pra dar certo. Mesmo assim, às vezes vai ter o elemento sorte. Então, se ele tivesse postado o mesmo vídeo na semana passada, quando a Virgínia estava separando, o algoritmo não ia mostrar o vídeo dele, porque só ia mostrar a separação da Virgínia. Bom, não sei quando que saiu o podcast, mas se tu disputar com um assunto muito relevante, naquele dia que tu postou o vídeo, pronto, o algoritmo já não vai mostrar. Então tem um elemento sorte. Tu tem que produzir muito para poder aparecer. Eu mesma,
Eu tenho muito conhecimento de rede Tu social. viralizou? Eu já viralizei umas 2 vezes com conteúdos no perfil da empresa. E uma vez ou 2 no meu perfil pessoal. Todas as vezes que eu viralizei, não foram conteúdos programados, editados, tipo o vídeo dele, que viralizou hoje. Todas as vezes que eu viralizei, foi fazendo lives que eu tava com muito sentimento. E eram lives de desabafo. E as pessoas se conectaram com aquilo. Mas eu não faço conteúdo. Se tu entrar na minha rede social, talvez faz 1 ano que eu não tenho post no meu feed. Porque eu sou uma influenciadora que não que não faz conteúdo. Eu tô muito preocupada em me conectar com os meus seguidores, mas hoje eu não tô preocupada com o número. Se eu quisesse crescer, eu teria que estar postando mais pra isso ser repostado, para as pessoas marcarem, pra te ganhar esse crescimento de seguidores. Eu não faço isso. Mas acho que uma coisa que é relevante eu falar, que não é o que tu me perguntou, mas eu queria pontuar, às vezes o pequeno empresário, ele pensa que se ele tiver uma influenciadora grande fazendo conteúdo pra ele, aquilo ali vai ser o divisor de águas. Assim como eu pensava isso quando eu procurei aquela empresária e ela me falou, vai ser tu, a tua influenciadora. E eu queria clarear algumas ideias do seguinte. Deixa eu organizar na minha cabeça como que eu vou falar isso. Eu já contratei influenciadores muito grandes, de milhões de seguidores, e na maioria das vezes o resultado de venda imediata foi péssimo. Na maioria das vezes a venda imediata foi péssima. Isso quer dizer que eu me arrependo? Não. Isso quer dizer que foi ruim aquela contratação? Não. Porque tu tem que saber o que tu tá comprando na hora que tu contratou aquele influenciador. Hoje em dia, a gente tem muitos empresários com muita dificuldade de criar conteúdo. Então, às vezes, para eles, é importante contratar influenciadoras pequenas, médias, nano, micro, influenciadoras, para elas gerarem conteúdo para eles terem o que postar. Então, assim, não necessariamente aquela influenciadora vai levar venda. Mas uma vez que ela fez o conteúdo e tu repostou no perfil da empresa, esse conteúdo no perfil da tua empresa que foi repostado e que vai ficar salvo no teu destaque, é o que vai fazer quando alguém vier no perfil da tua empresa, vai ver o conteúdo que essa criadora fez e vai reverter a venda. Não é que o seguidor dela comprou, mas é que ela falou de um jeito que aquele empresário ainda não sabe falar. Isso é um ponto. Outro ponto é lógico, por exemplo, eu contratei as influenciadoras lá de milhões de seguidores. Às vezes, o primeiro contato que o seguidor dela teve com a marca foi aquele. Foi aquela propaganda. Mas aquela pessoa, ela foi atingida uma vez. Vamos falar. Na próxima vez que passar uma propaganda minha, que daí pode ser um anúncio meu, pra essa pessoa, eu já ouvi falar nisso. Então, tu tem que pensar em todo o contexto. Essa marca é conhecida porque a fulana já fez propaganda. Porque a fulana tá vinculada. Se ela tá falando, então eu posso comprar porque esse site é confiável. Então, o empresário, ele tem que pensar em todos esses elementos. E é lógico, o óbvio precisa ser dito. Às vezes, tu tem que prestar atenção nos detalhes. Às vezes, tu é uma pequena pizzaria e tu tá pensando ali, eu tô fazendo meus pedidos dia a dia, vou fazer de qualquer jeito, entrega rápido. De qualquer jeito. E às vezes estava no teu poder entregar um pouquinho mais bem feito e quem recebeu aquele pedido ali, na verdade, era o Carlinhos Maia. E tu não sabia, porque o pedido não foi feito no nome do Carlinhos Maia. O pedido foi feito no nome de um amigo do Carlinhos Maia, chegou ali e ele vai lá e ele vai fazer um stories e tu não estava preparado para viralizar. Porque o perfil dele não tinha uma bio falando as coisas básicas. Porque a pessoa vai cair lá, tava tudo mal feito. A rede social é o principal cartão de visita de qualquer empresa. Tu tem que estar todo dia preparado para e se eu viralizar. Tu tem que estar preparado. Antes de se preocupar em vou fazer um conteúdo que vai viralizar, tu tem que estar preparado, com as coisas organizadas, com todas as informações importantes. E tu tem que entender que, às vezes vale a pena tu te unir a pequenos. Um micro-influenciador vai custar tão barato. Muitas vezes só na parceria, às vezes não vai te cobrar nada. Às vezes é só um carinho, um agrado que tu fizer, já vai conquistar ele e aquilo vai te ajudar. Tu vai começar a enxergar pelos olhos dele.
fulano veio e elogiou o detalhe do copo. Ah, eu também posso elogiar o detalhe do copo quando fizer meus stories. Tu vai começar a entender como o influenciador que está acostumado a falar na rede, como que ele fala do teu negócio, e tu vai, opa, eu também posso falar assim. Então, essas são dicas que eu queria dar, porque eu sei que a maioria do público que está assistindo o podcast, às vezes está nesse início de o que eu faço de conteúdo para minha rede. Às vezes, se tu buscar essas parcerias com esses pequenos influenciadores, uma permuta, mandar um presente, isso já vai começar a te abrir portas, não necessariamente para te trazer venda, que pode ser um resultado, mas também para te trazer o reconhecimento, para te ter conteúdos diferentes. Tudo isso é um conjunto. Esse conjunto vai começar a abraçar o teu cliente de um jeito que é como se tu pensar assim: nossa, mas eu fui atingido por esse copo agora, daqui a pouco outra pessoa fala do copo, daqui a pouco aparece um anúncio, daqui a pouco, gente, mas eu preciso desse copo. E eu já falei tanto do copo aqui que é capaz da pessoa estar olhando o podcast e pensando, mas eu não tenho um copo assim em casa. Também quero um copo desse. Tu entende? Porque tu tá sendo abraçado por aquele conteúdo. Não é a primeira vez que tu é atingido que tu E não é uma venda forçada, né, Fran? Não. Que é assim, tipo, fulana falou, Beltrana... a fulana fala sempre coisas com coerência. Aí tu vai criando essa credibilidade leve na tua marca, sem tentar forçar a venda, que não tem coisa mais chata que aquela venda forçada. E ninguém quer seguir um perfil de empresa que é só copo por R$50. Ninguém quer seguir um perfil assim. Pode ter uma postagem, até pode, mas se for só isso, ninguém vai seguir. A pessoa vai olhar e vai, que chato. Sabe? Chato. Mas é por isso que eu falo, não tem uma fórmula exata. Lógico, tu quer crescer. Se nós juntarmos tudo isso que tu já nos trouxe, a gente já tem uma bela receita, né? Assim, existe coisas que são básicas também, por exemplo, anúncios. Tu pode pagar pra esse post rodar pra mais gente. Mas se o post já não rodou bem pra tua audiência no post de graça, se tu postou uma foto e deu 5 curtidas e parou por ali, se tu patrocinar, tu vai botar só o dinheiro fora. Tu tem que patrocinar conteúdo que tá rodando bem. Tu vai fazer ali 20 posts. Esse post foi o que deu bom, é esse que tu vai botar verba pra rodar pra mais gente. Então, tu tem essa possibilidade de teste na internet que tu não tinha há 10 anos atrás, quando tu só fazia propaganda de TV. Eu fiz propaganda de TV. Era um inferno fazer propaganda de TV. Era extremamente burocrático, engessado. Tu não escolhe o público que tá vendo. Caro por poucos segundos. Caro. Tu tem que dar a sorte da pessoa que é teu cliente estar vendo, porque vai ter um monte de gente de outros lugares que não é teu cliente que vai ver. Então, hoje em dia, a gente tem a internet na nossa mão, que é uma ferramenta incrível, barata, acessível, que todo mundo pode usar. E assim, ainda vai durar por muitos anos. Por mais que tenha transformações, por mais que a gente tenha agora o TikTok que tá crescendo muito, por mais que a gente tenha coisas que vai ficando mais complexo, anunciar na internet mas existe uma ferramenta hoje que qualquer pessoa que tá fazendo um negócio bem feito, uma empresa bem feita, bem estruturada, ela pode usar a internet para impulsionar o seu negócio, a sua empresa. Isso é um fato. Não tem como tu ter uma empresa que não poderia estar usando a internet a favor. Não tem como. Toda empresa poderia usar. Agora, claro, existem coisas que vão melhorar e muito o resultado dessa propaganda. Enfim. E eu não falei da minha vida, e eu não falei do meu currículo. Eu passei, acho que faz um mês que a Fernanda me falou que ia fazer o podcast. Eu fiquei pensando, será que eu vou falar do meu primeiro trabalho? Nós vamos ter que marcar o podcast número 2 pra gente ter uma continuação. Eu acho que decorado a minha história. Ai, olha, decorado a minha história. Eu tive uma loja, daí eu fiz intercâmbio, eu trabalhei numa empresa, daí, gente, acabou o podcast, eu não falei nada do meu currículo. Não, mas o importante a gente fez, né? A gente inspirou, a gente deu dica. Pelo menos tentamos. Pelo menos tentamos. Mas não chegou ao final ainda, embora está chegando. Eu quero fazer uma dinâmica contigo, que eu quero que tu responda com o que vir na tua cabeça. Uma palavra que vier na tua cabeça. As perguntas que eu vou te falar, o que vir na tua cabeça. Tá. Um sapato que representa a Fran como mãe. Um chinelo. A gente vai falar uma rasteirinha. Não, ele é tipo uma rasteirinha, mas é tipo um chinelo. Inclusive, quando eu comecei terapia, que eu tava com a depressão pós-parto, na primeira vez que eu fui sem ser de chinelo, o meu psicólogo falou, olha,
botou um sapato hoje, muito bem. Daí eu pensei, eu tenho uma loja de sapato, uma empresa, um negócio baseado em calçado multimilionário. Eu vendo milhões de pares de sapato e eu tô há meses usando um chinelo, sempre o mesmo. E é a primeira coisa que vem na minha cabeça, pra te ver como eu tava desligada de mim, pensando só nos outros e como eu estava sendo irrelevante pra mim mesma. Porque eu tava assim, pra mim o que sobra tá aqui já pronto, não preciso pensar. E falando de se esquecer, né, esquecendo de mim, quero repetir pra vocês que estão assistindo uma frase que eu sempre falo. Tu nunca vai ser completa na vida de ninguém enquanto for metade na tua. Então, fica essa dica aí também pra mulherada pegar todas as dicas que a Fran pegou ali, pessoal dela, e colocar em prática. E uma outra observação que eu quero fazer antes da próxima pergunta, depois nós vamos colocar o arroba da Fran. E vocês têm que olhar o perfil dela. Olha, vocês vão ficar louca. Os stories, porque no feed eu não posto nada. Inclusive, falando em chinelo, eu tenho um chinelo, eu não me lembro qual marca que é, porque tu vende várias marcas, né? Que ele é simplesmente lindo, e a Carol vai saber qual é. Sabe qual é, Carol? Que eu vim aqui esses dias, porque eu ia estar de salto de noite, e eu vim com ele. E aí eu larguei ele ali um pouquinho, e aí o segurança, eu acho que era de noite, era o segurança, né? Ele foi carregar um sofá, alguma coisa pra nós, ele olhou o chinelo e falou pra Carol, olha esse chinelo. Não, mas é porque assim... Porque o chinelo é diferenciado. Por mais que a empresa seja dia do sapato barato, uma coisa que a gente sempre prezou muito foi por ter produtos de qualidade e com diferenciais. Não, coisas que às vezes, assim, são detalhes que, como a gente desenvolve muito dos nossos produtos, a gente pode pensar um pouquinho no detalhe pra ter algo a mais, algo bonito, bacana. E de modo geral, as nossas linhas geralmente são muito confortáveis, tem a qualidade e, quando possível, sempre tem um detalhinho que deixa, assim, diferenciado o produto. Não, e eu tenho vários de salto, eu tenho chinelo, eu tenho tênis. Então, assim, eu garanto. Eles são bonitos. Eles são confortáveis. E vocês depois peguem o arroba aqui. Já fala o arroba pra gente não... Da aí empresa, depois a gente vai colocar, mas igual já falo. O da empresa é Dia do Sapato Barato. Dia do Sapato Barato. Tudo junto. É dia, porque quando a gente começou, era só nos domingos. Que era o dia que as pessoas tinham livre, né? Que ninguém trabalha, assim, a maioria das pessoas não trabalha. Então, nos domingos, a gente fazia as feiras. A gente começou abrindo na garagem do meu sogro. E daí, nos domingos, a gente abria Dia do Sapato Barato. E daí depois, enfim, foi virando vários dias, que nem agora, esse final de semana vai ser sexta e sábado, vai ser 2 dias, mas continua sendo o Dia do Sapato Barato, o nome da empresa. O meu perfil pessoal já é mais complicado, porque o meu sobrenome é alemão, né? É complexo. Mas a gente vai colocar embaixo aqui o arroba. É Fran_Kunst, K-U-N-S-T. Mas elas vão colocar pra vocês. Agora vamos voltar pra dinâmica, mas eu precisava fazer essa observação do chinelo. Fran, se tu fosse um salto, que altura tu seria? Ai, que pergunta difícil. Por que tu não me avisou antes essa pergunta? Ué, mas tu sabe todos os tamanhos que tem lá, um saltão. Não, eu sei. É que pra mim, muda tudo o tamanho do salto, assim, ó, na minha personalidade. Se a minha personalidade fosse um salto, eu com certeza seria um salto alto e bem diferente. Não seria o salto fino tradicional. Talvez seria um salto daqueles que parece um monte de bola, uma bola em cima da outra. Talvez seria um salto que parece um sorvete. Alguma coisa esquisita, porque a minha personalidade... Não, porque a minha personalidade, ela não é muito clássica. Eu até gosto de causar um pouquinho de estranhismo nas pessoas. Quando eu me visto, eu gosto que as pessoas olhem levemente assim, ai, que estranho. Ah, mas é legal esse estranho. Eu gosto de causar isso. A minha personalidade é assim. Agora, se fosse o que eu mais uso, eu uso salto baixinho, bloco, porque na prática, na minha rotina, não encaixa um salto desconfortável. Mas tu sabe, né? E aí vou falar propaganda, né, do Dia do Sapato Barato. Tem muito sapato de salto confortável lá. Ah, eu sei que tem, mas eu sou preguiçosa pra isso. Eu não gosto de... Eu sou dessabanada, eu tô sempre correndo. Eu gosto de salto mais baixinho possível, assim, bloquinho. Inclusive, hoje em dia, a gente tem muito pouco salto alto fino na feira, no nosso produto. A gente tem, assim, porque às vezes as pessoas precisam, mas de modo geral, a gente foca muito no salto bem dia a dia, bloco baixinho, que é o da praticidade, porque todo mundo tá correndo, né? Sim. Não, e depois de mãe também, né? Depois de mãe correr no salto é difícil, né? Complexo. E eu dei um jeito de desenvolver essa habilidade, porque eu não queria largar o salto. Eu nunca cheguei a pegar essa... Eu falo, eu sou a pior influenciadora de moda que vocês poderiam ter, porque eu sou...
Pra rede social, amor ou obrigação? Amor. Algum dia foi obrigação? Raras vezes. Talvez quando... Não, até quando eu tava com depressão, não. Pra mim, a rede social é minha salvação. Eu até já tive algumas questões, assim, com pessoas que não compreendiam quando eu vou pra rede social e desabafo, abro algum problema meu. E tem gente que fica, ai, que biscoiteira, que quer aparecer, engajar com esse tipo de assunto. Tipo, por exemplo, quando eu perdi, eu não queria ficar falando pessoa por pessoa que eu tinha perdido o bebê. E é porque era muito sofrido pra mim. Agora eu tô falando com naturalidade, mas agora eu já tenho 2 filhos. Então, assim, na época, pra mim, foi horrível. E daí eu chegar pra cada pessoa que eu anunciei que tava grávida, chegar e dizer, não tô mais grávida. Então, pra mim, eu fui pra rede social e fiz um vídeo único, que eu chorei naquele vídeo. Falei, gente, perdi, mas eu não quero falar um por um, então nem me perguntem. Tá assim, todo mundo já sabe. E vamos seguir a vida. Teve gente que me chamou de biscoiteira. Mas pra mim aquilo foi, assim, de uma cura que poucas pessoas compreendem. Porque a partir do momento que eu fiz aquele vídeo, a quantidade de gente que veio atrás de mim falar, Fran, eu passei pela mesma coisa. Ai, Fran, vai melhorar, já passei. Ou gente que contava histórias muito piores, histórias de superação, histórias terríveis. E aquilo, assim, me fez me sentir mais leve, sabe? Aquilo me curou muito. E é engraçado, as poucas pessoas que me vieram com essas críticas mais duras, me chamar de biscoiteira e tudo mais, são pessoas que eram mais próximas e que, independente do que eu fizesse, essas críticas viriam. Então, eu não ia estar me privando dessa crítica se eu não tivesse postado. Mas por eu ter postado, eu recebi um apoio gigantesco. Então, pra mim, a internet é cura. A rede social, pra mim, ela é cura. Eu não faço por obrigação. Eu quase que dependo da rede social. Talvez se eu não tivesse acesso, seria mais difícil pra mim superar a depressão, superar tudo, porque ela me traz leveza. Talvez, se eu estivesse postando no feed preocupada, eu tenho que fazer vários posts pra me viralizar. Viraria obrigação. Viraria obrigação. E é por isso que eu evito fazer, porque eu quero manter... Hoje ela eu posso com escolher. Essa leveza. Hoje eu posso escolher, eu não preciso. Eu não preciso monetizar na minha rede, eu não preciso. Então, como eu posso escolher, eu levo ela da forma que eu quero levar. Hoje eu quero mostrar isso. Hoje eu não quero postar nada, ok. Mas hoje eu quero compartilhar isso. Eu sei que as pessoas que estão ali, como eu já recebi muita mensagem nos momentos que eu precisei, eu sei que, assim, é muita gente ali que gosta de mim, quer meu bem. E então eu gosto que essas pessoas saibam, olha só, vocês choraram junto comigo quando eu perdi bebê. Agora olha só, eu tô com meus filhos, eles estão brincando, curtam comigo, vivam esse momento comigo. E eu sei que elas ficam felizes em viver esse momento comigo. Então, pra mim é cura. Pra mim, rede social é cura. Tu sabe que é muito um ponto de vista, né? Porque eu vejo que a rede social ela pode ajudar e ajudar muitas pessoas nesse sentido de cura. Esses dias eu tava totalmente sem voz. Faz, sei lá, uns 30, 40 dias, eu acho, né, Carol? Não faz muito tempo, eu fiquei totalmente sem voz. E aí, fiquei 2 dias em silêncio absoluto, que não tinha como falar. E aí, eu coloquei numa caixinha de pergunta, né, dizendo, hoje passei o dia inteiro em silêncio absoluto, qual foi a tua dificuldade para essa semana? E aí, foi muito legal, porque eu recebi muitas mensagens assim. Uma estava trabalhando com pontos, a outra com dor na coluna, a outra com dor de ouvido, a outra não sei o quê. E as pessoas saberem que não é só ela que tá com dor, ou não é só ela que tá com uma dificuldade, traz essa cura, né? Às vezes a gente pensa, mas só eu, só comigo, só... Quando tu dá a oportunidade às outras pessoas também saberem um pouquinho de outros, tu pensa, mas o outro ali tava com pontos. Minha dor da coluna até nem tá doendo mais tanto, né? Sim. Então, assim, né? Traz essa simpatia. Esse é o poder da comunidade. Essa simpatia para que o outro se sinta também acolhido, mesmo que diante de uma dificuldade. Mas tu só teve esse sentimento da comunidade de te deixar mais leve porque tu te permitiu abrir. Porque tu te permitiu colocar tua vulnerabilidade ali à mostra. Talvez outras pessoas só iam pensar, hoje eu não posso gravar porque eu tô sem voz. Sim. E isso ia parar elas. E tu pensou, não, tô vulnerável, vou mostrar, isso tá me incomodando. Isso está me impedindo de fazer algumas coisas, mas não vai me impedir de fazer o stories. Não vai me impedir de mostrar pra vocês que eu estou fazendo as minhas coisas apesar disso. E quando tu te mostra vulnerável, tu causa empatia, tu te mostra a pessoa, as pessoas se conectam contigo e tu também se sente mais forte. É bom pra todo mundo. E é muito legal, né? Porque exatamente, tu gera essa conexão. Pra mim, a rede social também é amor. Mas às vezes tu não percebe que aquilo é importante pra outra pessoa. Por quê? Porque nós temos esse jeito determinado de eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer de qualquer jeito, vou dar um jeito do jeito que eu tenho, vai sair.
E quando tu percebe que tu pode auxiliar outras pessoas, né? Quando tu colocou lá, perdeu o nenê pra ti, era uma dor imensa. Tu colocou essa vulnerabilidade e quantas outras mães não estavam na mesma situação? Muitas, muito mais do que eu pensava, muito mais. Eu não tinha, até hoje eu recebo mensagem de gente perguntando sobre fertilização in vitro, e eu fico assim, eu não imaginava que tinha tanta gente que estava passando por isso, porque são tabus, as pessoas não falam, mas é muita gente passando pelas mesmas coisas, muita. E assim, também não tô falando que é pra ti ir pra internet e ficar só reclamando todo dia, meu problema do dia é esse, meu problema do dia é aquele. Não tô falando isso, claro que não. Na verdade, ninguém tá nem aí pros teus problemas. É a naturalidade, onde tem as coisas boas, também tem as dificuldades, ninguém trazer tá um pouquinho de tudo. Ninguém tá nem aí pros teus problemas, esse é o fato. Agora, assim, engaja mais o problema, lógico. Tudo que é ruim tem mais curiosidade envolvida. Mas é chato tu ver só uma pessoa que tá focada no problema. Sim, aí não eu não é tenho saudável. paciência com quem só reclama. Não é saudável. Principalmente então, assim, se a pessoa vem reclamar 5 vezes a mesma coisa. Não exatamente. resolveu ainda, amiga? Não. Então, assim, tudo com moderação. Vocês estão escutando o que a gente tá falando. Mas levem com moderação. Assim como também não foi, quando eu fiz o vídeo, por mais de me acusarem de biscoiteira, não era com objetivo de engajamento. Era só pra resolver uma questão. Ó, tá resolvido, agora todo mundo já sabe. Mas... Sabe que eu nunca ouvia, nunca tinha escutado o termo biscoiteira. Sério? Uhum. Nossa. Vocês já? Já? É bem comum. Pois é. Então, seguimos. Essa parte aí, vamos seguir. Pra um medo teu que tu superou. Medo que eu superei. A Fernanda só faz pergunta difícil pra mim pensar rápido. Eu não sou uma pessoa que tem medos. Eu não sou uma pessoa que tem medos. Eu não tenho medo de qualquer medo, assim, medo de cachorro, medo de mergulhar com tubarão. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não me convida pra ir. Ai, vamos pra Fernando de Noronha. Eu não, vou ficar só no chuveirinho, vou entrar no mar, de certo tem tubarão. Eu tenho esse medo. Eu acho que assim, eu tenho medo de crítica. Esse é um medo muito forte que eu tenho. E eu fiz um intercâmbio pra Alemanha quando eu tinha 17 para 18 anos e eu não falava alemão. E lá foi um período bem desafiador pra mim. Porque eu tinha ali 6 meses para aprender a falar o idioma, que é um idioma difícil. E eu não sabia, mas lá, a região que eu fiquei, a antiga parte oriental, onde eu fui falando inglês, mas eu descobri lá que as pessoas, o segundo idioma deles era russo, não era inglês onde eu estava. Então, meu professor de alemão, ele dava aula de alemão em russo, um colega russo traduzia para inglês, eu tinha que entender, e daí para mim aprender alemão. Até que eu tive que aprender bem rápido para poder ter aula só em alemão. Tô explicando tudo isso porque eu recebi um convite no final do intercâmbio para fazer tipo uma palestra, um sermão na igreja para alunos de teologia. Era uma faculdade que eu tava cristã, adventista. Eu tava morando lá e eles pediram, faz uma pregação no culto principal de manhã para esses teologandos em alemão. E ali, talvez o meu medo poderia ter me paralisado e me freado, assim, gente, como é que eu vou palestrar, falar por 1 hora sobre Bíblia, sobre Deus, para estudantes de Bíblia em alemão? Acho que ali foi uma grande superação para mim, de desafio, porque eu fui lá e fiz um monte de PowerPoint, escrevi um monte de coisa para mim ter referência das palavras mais difíceis, e fiz, e foi muito legal. Na verdade, assim, falando sinceramente, eu encaro aquilo como uma das vivências de milagre que eu tive, porque eu acredito que ali eu tive o dom de línguas, porque deslanchou e eu falei durante todo aquele período, todo mundo entendeu, chorou e foi linda a mensagem. E depois eu não falo também assim alemão, eu fiquei pensando. Como foi que eu fiz isso? Como é que eu falei tudo não foi isso? Sozinha. Não foi sozinha, foi o Espírito Santo que me usou como meio naquele momento para levar aquela mensagem. Mas eu só pude ser meio de levar aquela mensagem porque eu superei um medo. Eu superei um medo da crítica, de que eu poderia ter chegado lá e ninguém entender nada, e ser um fiasco, e eu superei, fui e fiz. Talvez essa seja uma superação de medo. Eu não sou uma pessoa muito medrosa, assim. Eu geralmente assumo tudo, mato no peito e faço. Vou considerar essa aí como um medo super vencido. Pra um sonho, última coisa de perguntar, um sonho que tu ainda quer realizar.
Acho que hoje ainda tá me faltando finalizar essa questão do propósito. Hoje eu já estou nesse degrau do propósito, porque eu já superei as questões de ter realizações pessoais. Hoje eu já tenho minha família constituída, tenho um casamento feliz, a gente já tá há 20 anos junto, meu marido e eu, agora temos 2 filhos. Então, tudo isso eu considero que vai andar junto. Tá no meu sonho eu já estou vivendo meu sonho. Então, nestas coisas que ainda faltam eu fazer num sonho, é talvez a questão do curso. Eu gostaria, eu sinto uma inquietude dentro de mim, de que eu tenho muito conhecimento e que eu estou compartilhando pouco esse conhecimento. Que eu poderia ajudar mais pessoas com o que eu sei, e eu sinto um incômodo interno de que eu não estou fazendo a minha parte nesse sentido. Então, hoje isso é o que eu não estou fazendo e talvez seja um sonho, tá. Quando eu botar isso pra fora, provavelmente eu vou sentir um alívio que eu não estou sentindo agora. Tá nos projetos? Tá nos projetos, já faz tempo que está nos meus projetos. O problema é que eu tive que priorizar outras coisas que me trariam a saúde mental antes. Então, por mais que eu quisesse, e eu poderia ter feito antes, eu busquei estar bem. Então, pra mim estar bem, eu precisava fazer atividade física, precisava voltar a trabalhar, precisava viver esse momento com meus filhos. Pra poder então, não dava pra meter o pé pelas mãos. Como eu não precisava fazer tão urgente, eu segurei, mas está no meu projeto, nas minhas metas. Será feito e eu sei que isso vai me trazer paz quando eu fizer. Quando for feito, nós vamos anunciar. Fran, chegamos ao final. Como tu falou, não falamos nem metade, eu acho. Mas falamos. E eu quero te agradecer a tua companhia nessa tarde. Que fofo. Eu quero te entregar esse presente aqui, que as mulheres que recebem são mulheres que fazem parte dessa história. Essa história de inspirar outras mulheres, de contar a sua vida, de uma forma trazer luz e direcionar o caminho de outras pessoas. Então, hoje, né, eu quero te agradecer imensamente por organizar a tua agenda e tá aqui inspirando junto comigo outras mulheres. E oficialmente tu faz parte dessa história. Que lindo! Personalizado. Se eu soubesse, em vez de falar o tempo todo do copo com dourado, eu tinha falado da xícara, da caneca com Fran escrito. Que lindo! Muito obrigada, amei. Amei o convite, amei participar. Espero de coração ter agregado em alguma coisa pra quem tá assistindo, que eu sei que às vezes a gente direciona tempo, né? E é tão ruim perder tempo com um assunto que não leva a nada. Espero de alguma forma ter agregado. E eu sigo à disposição nas minhas redes sociais e tudo. Claro que eu não vou dar uma mentoria, né? Mas se tiver dúvidas que ficaram ou coisas pontuais que quiserem me chamar nas redes sociais, eu tô super à disposição. Pode me chamar no direct. Eu tenho certeza que a Fê também sempre tá à disposição. E é isso aí, a gente vai junta, todo mundo unido num grande grupo de mulheres que vai se levantar. E por mais que a gente tenha levantado aqui algumas questões que às vezes podem parecer mais problemáticas, desafiadoras de ser empresário, eu sou super a favor e super apoio que todo mundo busque realizar seus sonhos e fazer seus projetos, porque o empreendedorismo, ele é uma grande ponte para a realização de sonhos e desejos. Hoje eu estou vivendo a vida que eu queria viver por causa do empreendedorismo, porque eu dediquei meu tempo, as minhas forças para fazer acontecer. Agora eu colho os frutos e eu torço de coração para que quem está assistindo, se for esse o desejo, que vá, que faça, que lute, batalhe e tu vai chegar onde tu quer. Eu tenho certeza disso e pode contar com a gente. E a Fran, como eu, acredita, né, na força da mulher quando a gente se junta, né, Fran? Então ficamos aqui em mais um episódio. Se tu ainda não te inscreveu, se inscreve para não perder nada. Um beijo, fiquem com Deus.